Fala pessoal, hoje eu queria conversar um pouco com vocês aqui, fazer esse vídeo falando de autores cristãos que talvez você não sabia. Provavelmente alguns você já conhecia, mas eu queria citar todos que eu conheço e falando logo antes de citar quem são, né? Eu não vou julgar se são cristãos que seguem o Evangelho de Cristo do jeito que eu entendo que seja o certo, que são protestantes, que são calvinistas, acreditam na predestinação, essas coisas que são algo que eu acredito. Então assim, eu falo cristão com valores cristãos. Não são pessoas que seguem o evangelho em si, mas que se você ler a história, você vai ver que as histórias, né, que eles escrevem, não vai ferir nenhum princípio cristão e vai seguir os princípios, né? Então, eu entendo que vale a pena a leitura, vale a pena você entender. E eu não li todos, mas eu tenho alguns exemplos aqui, alguns que eu já li e eu queria falar para vocês. Então, o primeiro mais conhecido, né? Deixa eu pegar aqui. Vou começar pelos mais conhecidos primeiro, assim que todos sabem que são cristãos, né? Pelo menos a maioria das pessoas sabe. Eu queria começar com eles. Então temos aqui o John Bunyan, que é um autor cristão inglês. Tem aqui no fim, ele nasceu em Elstow em 1628. Um escritor cristão, todos já conhecem, né? Escreveu Peregrino, Guerra Santa, A Peregrina, vários histórias de ficção, que é o começo, né? Ele é o início da entrada da ficção cristã. Aí, segundo, também bem conhecido, escritor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Eu não tenho nenhuma ficção dele aqui, mas eu tenho esse livro aqui como exemplo. E é bem conhecido, né? O C.S. Lewis, ele também é inglês, se eu não me engano. Não, é irlandês. Eu fiz um vídeo sobre o cara e eu esqueci, foi mal. É irlandês, C.S. Lewis. E vocês já sabem, né? Escritor As Crônicas de Nárnia, entre outros contos. Então, assim, cara amplamente conhecido. Eu lembrei agora que eu esqueci de pegar um livro. Então, vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, voltei. O terceiro, como já tá aqui, né? Tolkien, J.R.R. Tolkien, que escreveu O Hobbit, O Senhor dos Anéis, vários livros bem conhecidos. Há controvérsia que ele é cristão? Mas assim, valores cristãos tem nas obras, né? Eu não estudei a fundo ainda esses autores, mas eu dei uma pesquisada por cima e eu vi que eles têm valores cristãos. Então aqui é valores cristãos. Não precisa ser um cristão que segue o evangelho de Cristo do jeito que eu creio que é o certo, né? Que eu vejo na Bíblia que é o certo. Então, que eu estudei da Bíblia e interpretei, procurei outras pessoas e tal, e eu vejo que pra mim é o que a Bíblia diz que é o certo. Esses caras não vão seguir 100%, mas assim, tem valores cristãos, então vale a pena a leitura, como eu falei no início do vídeo, né? Então, aqui o Tolkien escreveu O Hobbit, Senhor dos Anéis, vocês já sabem, né? Várias histórias, inclusive bastante amigo do C.S. Lewis. Então, o terceiro é ele aqui, Tolkien. John Bunyan, C.S. Lewis, Tolkien. Esses são os mais conhecidos. Agora um que também é bastante conhecido, mas eu acho que você não sabia que ele tem valores cristãos. Até porque ele é de uma parte do mundo que não... Hoje em dia, poucas pessoas sabem que lá foi colonizada por católicos, então é bastante próxima do cristianismo, que é Rússia. Fyodor Dostoiévski. Esse autor que ele tem um viés cristão bem forte nas obras dele. Inclusive nesse Gente Pobre aqui também ele fala bastante, cita bastante Deus, Cristo, enfim. Ele escreveu várias obras, Crime e Castigo, Gente Pobre, Irmãos Karamazov, entre outras obras. O cara é bem conhecido, um dos maiores autores que já escreveram livros assim na Terra e com valores cristãos muito fortes nas suas obras. Para acelerar mais um pouco, já temos 4 aqui. Vamos agora para outro que você provavelmente também não sabia. José de Alencar. Aqui eu tenho o Iracema. E também é outro, escreveu o sertanejo, Iracema, o Guarani.
E como vocês sabem, nosso país foi colonizado por portugueses, então temos essa parte mais puxada para o catolicismo, mas ele também tem valores cristãos, valores muito importantes para o cristianismo. Inclusive aqui temos o Martin, que ele é o romance, né, da Iracema, e ele é um personagem cristão que traz o cristianismo para os indígenas. Então temos um viés cristão aqui também. Outro que é mais católico também, mais puxado para o catolicismo, Chesterton. Ainda não li nenhuma obra ficcional dele, mas eu tenho como exemplo aqui O Homem Eterno. Chesterton em inglês também, se eu não me engano, é Londres, inglês, que também inspirou C.S. Lewis. E tem essa questão do Padre Brown, né? Escreveu os contos do Padre Brown e outras coisas, e tem valores cristãos. Seguindo aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui então eu vou citar uns que eu não tenho aqui, porque eu ainda pretendo comprar livros deles. Mas é o Charles Dickens, vocês já sabem, ele escreveu O Rei dos Reis, que saiu até agora uma animação muito boa, inclusive para crianças, para quem gosta, e para adultos também. Eu gostei bastante, uma experiência legal conhecer a história de Cristo pela visão dele. E o outro é o George MacDonald, também é autor com valores cristãos. E exemplo do Charles Dickens que ele escreveu é o David Copperfield. E o George MacDonald eu vou ficar devendo aqui, eu não sei nenhum exemplo dele. Mas se você vê o George MacDonald em alguma obra, se você quiser pesquisar, dar uma pesquisada, provavelmente vai ter valores cristãos. Então é isso, foram 8 eu acho que eu citei. E são esses. Como eu falei, eles não seguem 100% o que eu creio que seja o certo, que eu estudei na Bíblia e eu creio que na minha interpretação é o certo, na interpretação da Bíblia. Mas eles têm valores cristãos, que para mim é o principal. Você ler obras com valores cristãos que não ferem a sua fé. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.